Fala, galerinha, beleza? Fala, senhor. Tranquilão? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Tá com uma cara de sono, Luara. Eu tô de pijama. Comprometimento, hein, cara? Vai pra aula de pijama, que absurdo isso. É uma coisa, né, fora de série. É Bom, de galera, unicórnio. né, tem que usar o uniforme, pô, tá em aula. Bom, galera, antes de começar a explicação, né, alguns recadinhos. Quem ainda não fez a atividade da semana de revisão, faça, tá? Porque depois de fechar para fazer, não adianta vir chorar, fazer um monte de pergunta que não tem como eu ajudar vocês nessa questão. Porque encerrou lá o período, né? Eu não tenho como alterar. Então, quem ainda não fez, faça. Mais uma coisa, né? O que eu tenho orientado as outras salas, assim, aproveitem aí que vocês têm, depois que vocês tiverem as aulas, né, do dia, e já façam as atividades das aulas que vocês tiveram, né? Que nem, porque daí o que acontece, né? A matéria está fresca na cabeça de vocês, é rapidinho para vocês responderem ali, né? Vocês já também não ficam acumulando atividade para fazer. Tá certo? Porque não até esperar sexta-feira para fazer e tudo, né, acaba dando ruim. A dinâmica da aula de hoje vai ser a mesma que a gente tem usado, né? Quando eu começar a explicação, eu vou vou desativar o microfone de vocês. Aí, tendo alguma dúvida, vocês podem perguntar tanto no chat, quanto fazendo aquele sinalzinho de mão levantada que aparece para mim, que eu ativo o microfone de vocês para vocês perguntarem, tá certo? É importante que vocês estejam aí com a apostila na mão. Quem quiser ativar a câmera, pode ativar. Até agradeço, que fica parecendo que a gente está mais em sala mesmo. E eu já estou ficando claustrofóbico aqui em casa, só comigo mesmo. Então, né, quem quiser ativar a câmera, pode ativar. Mesmo você, Laura, você pode desativar a sua câmera, tá? Brincadeira, viu? Então, lembrando que eu estou aqui gravando eu estou gravando aqui a aula, né? Então vai ser disponibilizada para vocês, tá certo? Então, eu vou desativar o microfone de vocês aqui que eu vou começar a explicação. Deixa eu acertar algumas coisas antes. Então, antes de começar a explicação propriamente dita, né, já vou orientar vocês para o que vocês terão que fazer, né, durante essa semana. Então, além daquela atividade avaliativa que vocês têm, vocês vão precisar fazer na página, deixa eu confirmar aqui a página. Na página 7, né, vocês terão aí duas questões para responder relativas
ao conteúdo que a gente vai ver hoje, né? Que é sobre o fascismo italiano. Né? Então, assim, hoje, qual que é a ideia? Eu vou resumir vou explicar e resumir com vocês esse texto, o fascismo italiano, das origens à chegada ao poder. Daí vocês vão depois, em casa, ler esse texto, o fascismo e o Estado, e responder essas duas questões, né? Porque na sexta-feira, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a correção dessas duas questões e também vocês vão fazer essa tarefinha aqui, que é a tarefa número 13, que fala sobre o corporativismo, né? Daí vocês vão ter que responder. Vão ler o texto e responder, né? O regime corporativista do fascismo italiano alcançou a conciliação entre as classes? Justifique como exemplo sua resposta. Então, aqui, além de vocês terem que responder se conciliou ou não, vocês vão ter que argumentar e depois dessa argumentação, vocês vão dar um exemplo com base no texto. Não é só para pegar, copiar e colar o texto, tá? Aqui, vocês vão ter que fundamentar vocês terão que fundamentar aqui a resposta de vocês. Então, na sexta-feira, como que vai funcionar? Eu vou fazer a correção dessas duas questões com vocês, né? Da questão 1 e 2 da página 7, a correção dessa tarefa aqui, e vou fazer a correção da atividade avaliativa da semana de revisão. Tá certo? Daí vai dar o planejamento para sexta-feira é isso. Caso não dê tempo de eu terminar a explicação aqui do fascismo hoje, eu termino também na sexta-feira, mas creio eu que vai dar tempo sim, que nas outras salas deu tempo tranquilamente. Até aqui, alguma dúvida? Entenderam direitinho o que é para vocês fazerem o que é para vocês fazerem aí essa semana, além da atividade avaliativa? Então, vamos lá para a explicação da matéria. Então, a gente vai iniciar aí o conteúdo do segundo bimestre, né? O módulo 3, ele fala sobre a Europa em tensão. A gente vai pegar o primeiro item do módulo, né? Que é falar sobre os fascismos. Né? Nesse caso aqui, a gente vai falar, primeiramente, do fascismo italiano, e depois a gente vai falar do nazismo alemão, que é inspirado no fascismo italiano. Mas, antes de falar sobre fascismos, antes de falar sobre nazismo, é necessário nós entendermos o conceito de totalitarismo. Aqui eu coloquei as principais características do totalitarismo, mas a definição de totalitarismo está no texto. Deixa eu pegar aqui. Então, logo no início da página 3, vocês têm aqui nessa caixinha aqui a definição de totalitarismo. É importante aqui que vocês grifem, né? Ou, se não quiser, por causa que já está na caixa, mas deem algum destaque para esse conceito, tá certo? Porque para a gente entender esses regimes, a gente precisa entender bem esse conceito de totalitarismo. Voltando aqui para o slide, quais são as principais características, então, de um governo totalitário? A primeira questão, quando eu estou falando sobre o totalitarismo, é que é um governo antidemocrático. Professor, como assim um governo antidemocrático? Então, deixa eu pegar aqui minha primeira cobaia, para falar um pouquinho sobre o que entende sobre democracia. Vamos lá. Lari. Deixa eu ver aqui. Ativou o seu microfone aí, Lari? Tá me ouvindo aí, senhor? Agora eu tô, antes eu não tava. Tá. Que é muita... Eu acho que
Só pelo nome, o governo antidemocrático é aquele que vai contra a democracia, ou seja, que onde o povo não pode exercer tanto poder assim dentro do governo. Isso mesmo. Então, se a gente pegar, então, a definição de democracia, né, é a participação do povo dentro do governo, né? Demos, povo, kratos, né, cracia, vem de poder. Então, o poder na mão do povo. Quando a gente fala, então, sobre um governo antidemocrático, a gente está falando, então, de um governo que não tem participação popular alguma. Então, quem é que manda nesse governo? O chefe de Estado. Tá? Então, a gente vai ter a figura de um ditador. Professor, totalitarismo e ditadura são a mesma coisa? Sim. Um regime ditatorial é um regime totalitário. Tá? Quando a gente fala também antidemocrático, a gente precisa lembrar, né, o pilar dos estados modernos, que são a teoria dos três poderes, a repartição dos poderes. Então, lembram lá de Montesquieu, que a gente tem o poder legislativo, executivo e judiciário. O que acontece, então, nos regimes totalitários? Esse chefe de Estado, esse líder político, que a gente vai chamar de ditador, ele assume o poder e aí ele fecha o parlamento, ele fecha o poder legislativo e passa a centralizar nele, na figura dele, o poder executivo e legislativo. E a partir daí ele começa a manipular o judiciário. Tá bom? Então, quando a gente fala antidemocrático, tem primeiro esse lado, que é não ter participação popular, tá? E também não respeitar as instituições que asseguram uma democracia. Okay. Tá certo? Dentro disso, dentro dos regimes totalitários, nós teremos que esses ditadores eles vão querer ter a sua imagem ovacionada. Ou seja, em outras palavras, o que eu estou falando aqui? A na figura do ditador, ou que a gente chama aí do chefe de Estado. Como assim, professor? Esse ditador ele vai ser visto como a única pessoa que conseguirá salvar o país, salvar o Estado. Né? Então, a gente tem aqui a figura de um salvador, tá? De um líder supremo. Ok? Aqui me vem agora à cabeça, se a gente pegar um exemplo, né? Um filme, o Star Wars. Né? Óbvio que ali era um império, tudo aí vai, mas vamos pegar. Você tinha a República, daí você tem um golpe, né, dos Siths lá, e quem assume passa a ser o Palpatine, o Darth Sidious. Qual que é a primeira questão que ele faz? Olha, sem mim, sem a minha pessoa, não, vocês estariam arrasados. A sociedade tal como nós conhecemos não existiria, e por aí vai. Tá? Se nós pegarmos aqui, no Brasil nós tivemos um governo ditatorial de Vargas. Então Vargas fala assim, olha, eu no poder eu faço o melhor que posso para o Brasil, não há um político melhor para o Brasil, e por aí vai. Tá? Então a gente tem essa imagem, a gente tem essa característica de que nos regimes totalitários, nos regimes ditatoriais, eu tenho uma idolatria, tá? Uma necessidade de idolatria em relação à figura do ditador. Depois, eu tenho aqui a utilização dos meios de comunicação. Como que acontece aqui? Óbvio que também, se é um regime antidemocrático, eu não quero ter oposição. Tá? Então, o que acontece? Eu começo a manipular os meios de comunicação. Primeira coisa, estabeleço censura. Eu começo a falar o que é permitido ou o que não é permitido falar dentro, no jornal, na TV, os filmes que eu posso, que podem ser colocados no cinema, ou não, eu começo a controlar a informação que a população tem, justamente para elas aceitarem o meu governo, para aceitarem aquilo que eu estou fazendo e não questionarem. Então, a utilização dos meios de comunicação
servem aqui para controlar a população. Então, é como meio de controle da população, para não ter oposição. Professor, o que acontece quando surge algum movimento de oposição? No caso, esse opositor, ou esse movimento de oposição, é perseguido, provavelmente terá seus líderes presos e mortos posteriormente. Tá certo? Então, a gente tem toda essa questão aqui dos meios de comunicação, do governo antidemocrático. Aqui, gente, também é uma questão muito importante, que às vezes eu vejo assim, quando se fala sobre um regime ditatorial, um regime totalitário, fala assim, mas só existe totalitarismo de esquerda, só existe totalitarismo de direita. Na verdade, o que eu costumo dizer é o seguinte: a ideologia política de um governo totalitário é do ditador. Se o ditador ele tiver uma visão mais de direita, vai ser um regime totalitário de direita. Se o ditador tiver uma visão mais de esquerda, será uma ditadura, será um totalitarismo de esquerda. E aqui no slide, né, eu trouxe alguns exemplos de regimes totalitários que nós conhecemos. Então, o fascismo italiano, o nazismo alemão e o comunismo, né, como da União Soviética, como um exemplo de totalitarismo de esquerda. Tá? Nesse caso aqui, o fascismo e o nazismo são considerados, né, regimes totalitários, ok? Quer dizer que só na Itália, só na Alemanha e só na União Soviética que teve totalitarismo na Europa, tanto na Europa quanto no mundo naquele período? Não. A gente vai estudar mais para frente que teve outros regimes totalitários, principalmente dentro da Europa, ok? Aqui a gente vai focar bastante na Europa, porque é o cenário que nos é apresentado, tá? Principalmente a Europa entre guerras, né? Do período que vai do término da Primeira Guerra Mundial ao início da Segunda Guerra Mundial. Até aqui, alguma dúvida, algum questionamento? Tranquilo? Então, vamos lá. Continuando, então, a explicação. Aqui, nós vamos falar sobre o fascismo. Então, vou voltar aqui para a apostila. O que acontece? O que eu fiz aqui, tá? Eu peguei esses tópicos que está falando sobre o fascismo, que eu aconselho vocês a grifarem, né, que são as características do fascismo, e para ficar mais fácil a explicação, eu joguei aqui no slide, tá? Mas vamos lá. Quais são as principais características, né, do fascismo? Nós temos que o fascismo ele será considerado um regime totalitário de extrema-direita, como eu já tinha anunciado anteriormente. Mas, professor, por que ele vai ser considerado um regime totalitário de extrema-direita? Justamente aqui pelo caráter dele ser anticomunista ou anticomunismo. Tá? Por perseguir as ideias comunistas, é por isso que ele vai ser considerado aqui, né, de extrema-direita. Ok? O fascismo também, ele vai ter como característica a questão do Estado forte e do Estado centralizador. Professor, o que significa esse Estado forte e Estado centralizador? Já antecipando o que vai estar mais para frente também no slide, o fascismo, quando ele surge como uma solução ao liberalismo econômico e ao comunismo. Como assim, professor? Você está falando muita coisa, eu não estou entendendo. Vamos lá. Terminou a Primeira Guerra Mundial, certo? Nós temos os Estados Unidos com uma economia crescente, motivando cada vez mais
o capitalismo, né? Então a gente tem ali a visão de que o capitalismo daria certo, o consumismo daria certo. Beleza. Só que vem lá a famosa crise de 1929. Com a crise de 1929, nós teremos aqui um grande abalo na estrutura capitalista. Só que tem uma nação que não sofre com a crise de 1929, que é justamente a União Soviética, que é comunista. Tá? Então, o que acontece nesse cenário aqui político e econômico? As grandes nações começam a... Quando eu falo das grandes nações, eu estou falando aqui das que acabaram aceitando esses regimes totalitários, tá? Mas essas nações, elas têm uma descrença com o capitalismo totalmente liberal, no estilo norte-americano, e ao mesmo tempo não querem se tornar não querem aceitar o regime comunista. O Estado ser forte, ou seja, tudo passa na mão do Estado. O Estado, ele controla tudo, ele controla todos os aspectos da vida política, econômica e social da população. Então, o Estado determina aquilo que você vai escutar, aquilo que você vai assistir, o Estado determina quais serão os meios de produção, como será feita a produção, ele interfere em tudo. E centralizador naquela questão que eu falei, né, de você pegar e tirar os poderes, né, excluir os poderes e centralizar o poder na figura do ditador. Tá? Então, assim, quando eu falo então Estado forte, é porque o Estado ele passa a ter uma atuação muito forte, tanto na vida política, quanto na vida econômica, quanto na vida social da população, e centralizador aqui, por causa que o ditador ele vai ter o poder centralizado, quase um poder absoluto. Tá? Uma outra característica aqui do fascismo é a questão do nacionalismo exacerbado. Isso vai ser basicamente aqui o principal foco de atuação do fascismo para fazer com que as pessoas aceitem essa ideologia, aceitem esse pensamento, que implicar que apelar para o sentimento de pertencer a uma Itália, que já chegou a ser, no caso estou falando aqui do nacionalismo do fascismo italiano, tá? Porque quando a gente for falar sobre o nazismo, a gente vai falar também sobre essa questão do nacionalismo alemão. Mas no caso do nacionalismo italiano, então, assim, olha, Roma já foi um dos maiores impérios do mundo, onde já se viu a Itália aceitar ficar nessa situação, né, uma situação marginalizada em relação aos outros países da Europa. Então, começa a incutir na população o desejo de pertencer e de amar cada vez mais a sua pátria, a sua nação. Dentro disso, né, dentro dessa característica, a gente já pode falar que, associando ao nacionalismo, né, nós temos a identificação entre Estado e nação. Como assim, professor? Eu não tenho mais a separação do que é Estado do que é nação. Estado e nação passam a se tornar a mesma coisa. Professor, o que é Estado e o que é nação? Lembrando que o Estado, né, trata-se das instituições que administram, né, um território, que administram, no caso, pode ser colocado um país. Né? A nação aqui, lembrando que o conceito de nação e país, às vezes, tem sutis diferenças, mas nesse caso seria o pertencimento a um grupo, né? Seja um grupo étnico, seja por questões de valores culturais, valores históricos, mas eu tenho a noção de pertencer de identificação em comum com esses indivíduos. Então, o que Mussolini, no caso da Itália, ele vai falar? Veja, nós somos italianos, nós descendemos do maior império do mundo, de Roma. Ele vai se apoiar muito nas glórias do passado da Itália, né? Fala, olha, nós temos que nos identificar. E os italianos são a Itália, tá? São o Estado. O Estado é o povo. Dentro disso daqui, né, eu vou também
fazer com que a população ela coloque os interesses da nação, da pátria, à frente dos interesses pessoais. Tá? Porque também uma outra característica dos regimes do fascismo é a aspiração imperialista. Né? Então, ou seja, buscar novos territórios. Para buscar novos territórios, isso muitas vezes implica no aspecto, né, de querer, de promover guerras. Então, dentro desse sentido, rapidinho, já respondeu a sua questão. Dentro desse sentido, né, o que acontece? Quando eu falo assim, que as pessoas colocam os interesses da nação à frente dos interesses individuais. Por exemplo, que eu usei com a outra turma. Eu posso, muito bem, ser um pacifista, detestar a guerra, não querer me envolver com a guerra. Ora, mas por ter na minha mente tão forte, ter enraizado na minha mente, tão forte, que eu pertenço à nação italiana, que eu tenho que defender os interesses da Itália, se então a Itália declarar guerra a um outro território, por mais que eu seja pacifista, eu vou pegar em armas e defender a Itália, porque antes dos meus interesses vem o interesse da minha nação. Aqui sobre o caráter antiliberal e anticomunista eu já comentei com vocês. E uma outra questão que eu brinco assim, que falo assim, se nós formos falar da existência de uma cartilha de um ditador, é fato que todos os ditadores precisam de um grupo armado. Né? Então você vai ter uma militarização da sociedade. Todos os ditadores. Aqui, assim, é muito difícil ver algum ditador que não ascende ao poder sem ter um grupo armado por detrás dele, né? A gente vai ver como vai se chamar o grupo armado de Mussolini, mas é isso. Eu crio uma milícia. Desculpa aqui. Então, eu crio uma milícia, eu busco cada vez mais militarizar a sociedade. O Vincenzo perguntou, o Mussolini queria criar tipo um segundo império romano? Não era bem isso, não, um segundo império romano. Aqui, eu já vou para o próximo slide, que vai facilitar a resposta, tá? Aqui vem, Vincenzo, principalmente da questão da Itália no pós-Primeira Guerra Mundial. Tá? Na hora que eu for explicar aqui daqui a pouco, só vou voltar para o texto para mostrar que vocês precisam grifar, mas eu já retomo essa questão aqui, mas não seria bem isso. Ele usa da artimanha, né, do Império Romano para fazer uma identidade nacional, tá? Para apelar ao nacionalismo italiano. Mas ele não tem tantas pretensões assim de fazer a Itália ser tão grande como foi o Império Romano. Eu diria assim que nessa questão Hitler era muito mais imperialista do que Mussolini. Não sei se eu consegui responder parcialmente a sua questão, mas a gente já retoma. Então, ainda aqui na página 3, que fala sobre a utilidade, das mídias para controle de massa, para o controle populacional. Então, né, explicado o que foi o que é um regime totalitário, explicado o que foi, o que é um regime fascista, vamos então vamos analisar um pouquinho a situação da Itália, tá? Aqui eu vou pegar alguém para falar junto comigo, que eu estou falando demais. Deixa eu ver aqui. Arthurzinho. Vamos lá, tá conseguindo falar, Arthur? Vamos lá.
Eu vou fazer algumas perguntinhas básicas para vocês, para você me ajudar aqui na explicação, tá certo? Tá. A primeira coisa, na Primeira Guerra Mundial, a início, a Itália luta do lado de quem? Da Entente, da Entente. Não, ou da... Calma. Eu não lembro exatamente, só lembro que ela luta ao lado da Inglaterra, da França e Não, mas eu dos estou Estados falando no Unidos. início da Primeira Guerra. Estourou a Primeira Guerra, a princípio a Itália estava do lado de quem? Da Alemanha, da Áustria-Hungria e da... Isso mesmo, da Alemanha e da Áustria-Hungria, tá? Aliança. Posteriormente, você já falou aí, a Itália, ela muda de lado e vai para o lado, né, da Inglaterra, da França, da Rússia. Por que que ela faz isso? Porque a Inglaterra, ela propôs terras, colônias, no caso, na África, para a Itália, ou não? Isso mesmo, né? Então, a gente tem a promessa de novas colônias para a Itália, tá certo? Arthur, muito obrigado. Aí eu vou usar uma outra pessoa para não ficar só com você aí, tá? Mas muito obrigado por ter me ajudado aqui para a aula ficar um pouquinho mais dinâmica, tá certo? Tudo bem. Vamos lá. Luara. Você que gosta tanto de falar, de causar aí, né? Então vamos lá. Eu não gosto, não. Vamos lá, Luara. Então, a gente acabou de falar aqui que a Itália, ela muda de lado por causa de uma promessa que acontece na Primeira Guerra Mundial. Terminou a Primeira Guerra Mundial, qual que é o acordo que nós temos entre as potências que ganharam a guerra? Eu sei que eles fizeram um acordo lá para deixar a Alemanha no buraco, né? Eles não podiam ter... A Alemanha não podia ter armas? Alguma coisa assim? Mas como é que chama esse tratado? Agora eu não lembro o nome. Você Pega aí me nas suas deixa... anotações. Hã? Pega aí nas suas anotações. Calma aí. Espera aí. Tô pesquisando no Google. Nossa, olha a preguiça da pessoa de anotar as coisas, tá vendo? Não anota as coisas em sala de aula, né? Você não lembra, Luara? Não, senhor, você pode falar que vai demorar um pouquinho para me pesquisar. É o Tratado de Versalhes, ô criatura. Ah, tá bom. Eu acho que... Calma aí. Um monte de gente mandou aqui para mim. E eu não vi. Tá bom. Daí, nesse Tratado de Versalhes, a Itália saiu com as suas colônias prometidas? Luara, não. Não, calma, não. Não, não saiu com as suas colônias. Agora sim você pode desativar o microfone aí. Então, galera, o que acontece? Brincadeiras à parte aí. Então, nós temos o quê? A Itália, pós Primeira Guerra Mundial, ela não recebe aquilo que lhe foi prometido, que eram novas terras, novas colônias. Tá? Isso faz com que a Itália entre numa crise econômica. Por quê? Lembra que uma das características de buscar novas colônias era justamente buscar mercado consumidor para impulsionar, movimentar a economia. Então, o que a gente tem? A Itália gastou demais na Primeira Guerra Mundial, porque guerra, como eu já venho falando várias vezes, é algo caro, manter a guerra é cara. Então, a Itália ela vai se preocupar, ela vai gastar muita grana com a guerra
E daí, quando ela fala assim, beleza, eu estou gastando, mas depois eu vou conseguir reembolso com as minhas colônias, ela não tem as colônias, tá? E, no caso aí, o governo italiano não fez nada politicamente, não fez nenhuma pressão política para a Inglaterra e para os outros países, França e por aí vai, cumprirem com a sua promessa, tá? Nesse momento, na época, a Itália era uma monarquia parlamentarista e dentro desse cenário, tá? Então aqui, vamos recapitular um pouquinho. Você tem, primeiro, a visão de um governo fraco, né, que não lutou para ter as colônias prometidas. Você tem a Itália enfraquecida na questão econômica por causa também de não ter recebido as suas colônias, ter gastado demais com a guerra. E para conseguir bancar o que ela gastou em guerra, ela vai ter que vai usar o artifício do empréstimo, né? Vai recorrer a empréstimos, em especial com os Estados Unidos. Então, essa parte aqui, logo no primeiro texto, a Itália pós-guerra, vocês podem grifar, né? Que está falando isso que eu já expliquei. O que vai gerar isso? Vai gerar um aumento no custo de vida do italiano. Em outras palavras, vai aumentar a inflação. Então, tudo isso gera uma crise econômica, né, na Itália. Essa crise econômica favoreceu também o crescimento, a difusão, a propagação das ideias comunistas, do pensamento comunista, né? Daí, um detalhe, essas ideias foram espalhadas tanto no âmbito urbano, né, nas fábricas, como também no âmbito rural, que queria, né, como posso falar aqui, a reforma agrária. Aqui no segundo parágrafo, na terceira linha, a partir da terceira linha, vocês podem ver também, as socialistas e comunistas eram entendidas como uma grande ameaça a ser afastada. Então, veja aqui que eu tenho um cenário todo conturbado. Vamos voltar aqui para o slide. Então, vamos lá. Eu tenho, dentro desse cenário aqui, uma crise econômica
Ai, ai. Nossa. Ai. Ai. Gente, vocês estão pedindo pra desmutar, velho. Mas como é que desmuta? Ai. Ai. Como é que... Oxi, como é que faz? Eu não sei como é que desmuta. Onde é que mexe? Ô, Murilo, Ah, foi. Oi. liga o compartilhamento de tela Por quê? pra compartilhar a tela. É por uma boa causa. Você tá compartilhando sua tela, Murilo. Eu tô compartilhando minha tela. Abre o YouTube. Vai que eu iria abrir o YouTube. Pesquisa no YouTube o negócio. Eu não vou pesquisar nada, não. Vai no YouTube, Murilo. Tá gravando o negócio. Não, velho. Eu não sei como é que desmuta, Bruno. Espera, deixa eu ver aqui. Levanta a mão. Isso, levantou. Ó, coloquei pra ativar. Desativei. Mano. Não, velho. Bota no Ó. YouTube aí, mulher. Mano, eu fui Tudo falar um negócio, ele sumiu do nada, velho.
Mano, velho. Tá compartilhando na tela ainda? Tá. Vai no WhatsApp aí, Murilo. Pra que eu iria no WhatsApp? São informações confidenciais, meu querido. Não, abre minha conversa no WhatsApp. Pra que eu iria? Vai logo. Foda de um pai. Oxe, mas eu já desmontei o Bruno, velho. Gostou, Murilo? Espera. Tem que desmontar todo mundo aqui, ó. Mais fácil, né? Nossa. Mas tira dos levanta-mão, velho. Aê, mano! Aí Não, sim, nem. realmente. O Murilo me Na desmontou e moral, botou de novo. velho. Ó, Pokébola, mano, na moral. É muito bom. Eu parei de gravar ainda, mano. Gente, tá gravando. Acontece, mano. Ó, mas pelo menos o papel de parede. Eu desisti, eu tô jogando videogame, Felipe, eu velho. desinstalei Clash Royale, eu vou instalar agora. Fica jogando Clash Royale, Joga a Murilo. partida aí pra gente O ver, Murilo joga Clash Royale aí, vai, Murilo. Jogava, vou instalar de novo agora. Joga a partida aí pra gente ver, Murilo. Fica jogando aí, Murilo. Entretenimento 10, velho. Ah, não. Gostou, Ai, que Murilo? horror, Bruno, na moral. Credo, Bruno. Ah, não, velho. Ai, Bruno. Toma vergonha na cara, vou tirar esse negócio aqui. Instala Clash Nossa. Royale, Murilo. Toma vergonha, eu Vamos não tinha jogar terminado Clash de Royale. ler, que coisa feia, Bruno. Vamos ver se a internet do Murilo é boa. Mas espera, ô Murilo, no começo da ligação você tava dormindo, só dava pra ouvir sua respiração só. É verdade. Então, velho. Olha, louco, eu vou ser bem sincero. Eu tava ouvindo da aula, aí eu lembro do fascismo, aí depois eu não lembro de mais nada. É, Vai, depois de Murilo, 2 anos que o Emílio puxa a saiu da partida aí cal, pra ele gente. Ô, levanta vamos eu da contra cama. você, Murilo. Pera aí, vamos eu contra você. Depois eu tô de próximo, hein? Calma aí, Eu tá também, abrindo o você tem que jogo. me adicionar como tem que ser adicionado Tá abrindo o jogo, pera aí, aguentei. também. Ai, mano, coitado do Emílio. Felipe, bora aí contra você. Meu deck do Murilo é muito chato. O Mega Cavaleiro tá na loja. Vamos desafio. Meu Batalha cavaleiro tá padrão. na né? loja? Não, bora batalha amistosa. Então, Uhum. padrão. Tá. Vitinho está indo embora. Ele é chato. Tu vai ver. Vai perder. Não sabe que eu vou ganhar, né, Murilo? Se eu perder, o Murilo tá de hack. Gente, o que aconteceu com o professor, mano? Então, o professor tava falando, aí ele caiu. Não, eu sei. É, eu sei mais ou menos, né? Porque eu não tava prestando muita atenção. Tipo, eu tava, mas não tava prestando atenção. Gente, eu tô confundindo. Quem que tá falando? É a Lourdes ou a Isabela? É Isabela. Ele caiu, eu não tô não. Me dá aula de história, os caras vendo nós jogar Clash Royale. Murilo, tá gravando. Safado.
Gente, o Emílio não vai voltar, não? Murilo, você mutou todo mundo de novo, meu filho. Mutei? Mutou. Eu não mutei ninguém, velho. Mas é muito bugado, viu? Vai Espera, desmutar. deixa eu acabar minha partidinha aqui, Cais. Deixa eu acabar minha partida. Ô, mas para com esse tornado. Ó, vai perder também. Ó, chegou na torre, tome. Ô, Bruno, espera um pouco, cara. No meio de uma partida aqui. Ah, não vai dar. 3 coroa, 3 coroa. 3 coroa. Vai, 3 coroa. Vai, 3 coroa. 3 coroa. 3 coroa. Chora, boy, chora. 3 coroa. Deixa eu desmontar todo mundo aqui. Aê, mano. Ô, o Souza é muito ruim, velho. Na moral. É muito ruim. Saudade do estresse Aí. dele. O que é, Larissa? Saudade do seu estresse, assim. Ai, até tenho saudade de descontar em vocês. Eu tô brincando. Nossa. Ô, mas não quer. Oxi. Murilo, primeiramente, tô muito triste. Mas é muito ruim. Eu não sei mais jogar, mano. Fiquei mais de um ano sem jogar esse Você negócio. nunca Eu soube jogar. Ô, Souza, como que você sabe jogar o jogo mais fácil da face da Terra? Sei lá, velho. Eu tinha estratégia antes. Hoje eu não sei mais fazer nada. Estratégia. É estratégia, mano. Nossa, a gente Francês, tá né? gravando? Tá. Claro. Tava gravando a gente jogando Clash Royale. Aí o Murilo vai ser culpado de tudo depois. Eu mesmo. Em minha defesa, meu, o professor você dá aula. Eu só tô falando nada do que eu faria. O Murilo tá entretendo as pessoas, né, mano? Aí vai Ai, aparecer mano. lá. A direção indo ver se tá tudo certo. A É, e a live. gente jogando Clash Royale. Eu não te mutei. Eu te mutei. Entretenimento. Cadê o Bruno? Eu quero jogar Clash Royale com Mano, eu ele. não te muto, mandei velho. O negócio que muta. Negócio. Bruno. É porque, tipo assim, ó, se o Eu Murilo entrei aqui, desmutar a gente, mas a gente mutar, volta Ô, Murilo, desmuta todo mundo, Murilo. Mas eu não sei como é que desmuta. Procura. Tem que levantar a mão, eu acho, todo mundo. Não, tem como. Vai lá em participantes, eu acho. Ou mais. Ah, É alguma coisa assim. desativa. Ah! Pronto. Vai Aí, ó. Aê, Murilo. Ô, Tá com o deck? Tá com o deck Oi! certo? Não mente. Já, povo. Among Us. Bora. Vamos. Ué, mano. Fazer? Among Us. Ó, eu vou baixar e nós vamos jogar. Tô baixando, aguenta aí. Mano, mas daqui a pouco é aula de português. Ah, Não, daqui a acontece. 2 minutos. O Lucas, a Bianca, mano, tá tudo mutado. Desmuta. Eles se Muda a mutaram. bola com a gente. Eles se mutaram. Ah, tá. Não entendi. Nossa, Aí. credo, eu tô estragando. Você é louco, Fefe. Murilo. Você que tá gritando toda hora aí, Murilo. Ó, o Bruninho. Ó, o Bruninho. Estilo minhoca. Ó, a minhoca. Ó, jogador caro. Aí, moleque. Olha só. Pô, mano, eu vou perder pro Bruno, velho. Ô, sacanagem isso daqui. Deck chato do caramba, mano. Larissa, o que você tá fazendo de bom? Terminou a série lá? Ai, Felipe, nem terminei, mano. Tava mó chato. Ô, Murilo. Mostrando os carros aí. É. Um áudio.
Agora eu posso jogar Ludo, Luara. Adiciona eu, já tô no jogo já. Agora, né? Ela ressuscitou. Fazer meu combo aqui, ó. Ô, me chama pra jogar Ludo Bruno, também, gente. sacanagem, velho. Ô, Ô, Murilo, gente, eu quero jogar Ludo também, qual que é? Cara, mano. Eu Já era, jogo todo Uno? mundo fez coroa também. Ai, Mirella, Spike vai que bater, bonita Spike vai você. bater. Câmera ligada, gente. Na moral. Olha a Larissa, que bonita também, gente. Ai, como vocês são bonitas. Que bonito que é, mano. Não Ai, som, como vocês velho. são Tava bonitos. Ô, Bruno, eu vou sair pra Oi. instalar a bombeança e nós vamos soltar. Vai, só olha o rostinho belo. Também. Ô, Murilo, adiciona Ô, eu Souza. na caixa de pastel, cara. Tá todo mundo em cima da cama, deixa eu ver as caras do céu. Souza, você ficou mó legal com esse Véi. cabelão, meu. Acho que você deveria investir nisso. Você ficou legal com esse cabelo, Souza. Você poderia investir nesse Cara do cabelo. Murilo, mano. Espera. E aí, galera? Ai, Bebam água, galera. Bebam água. Ai, gente, tá mó frio. Nossa, velho. Murilo. Eu tô baixando a Aí mão ele que coloca o chapéu, aí ele fica se sentindo idoso. Peraí, então. Não. Nossa, Sherlock Holmes, o Murilo agora, velho. nossa, gente, acabei de acordar, minha cara Ô, tá Murilo, amassada. ô, Murilo, adiciona eu. Como assim adiciona tu? Ô, Vinícius, eu vou pegar uma Então. maquininha aí pra rapar teu Ai, cabelo, ô velho. Vinícius. Ô, louco, meu. Adiciona eu. Ô, o Vinícius virou emo, mano. Gente, Murilo virou Todo carpinteiro. mundo joga Among Us? É, o Murilo virou agiota. Ô, O nome do Vinícius. Naruto, Vinícius. Naruto não é bom, não, velho. É bom. Ah, Felipe, cala a boca aí, mano. Tá bugando a professora, velho. Acho que eu tô bugando a professora. Como é que Não a tá, gente não, vai eu entrar? Por aqui tá, velho. Vou encerrar aqui porque eu acho que eu tô bugando a professora. Adiciona eu. Não, Murilo, Não, lá gente, entra. não. Eu acho. Não encerra, não. Dragon Ball professor Super é que vai melhor. entrar, Eu tô ou a gente bugando ela. sai e entrar de novo. Eles vão entrar, peraí. Eu acho que a gente vai ter que sair e entrar de novo. Eu vou Entende? quitar. Eu com a professora Luciana.